Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre polinômios. Então, vamos à aula. Para esta aula, nós vamos usar estas referências bibliográficas, tudo bem? Então, definição de polinômios. Chamamos de expressão polinomial na variável x e indicamos por p de x toda a expressão de forma a n vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, até chegarmos em a2 vezes x elevado a 2 mais a1 vezes x mais a0. Observações importantes. A n menos 1 e assim por diante até chegar em A2, A1, A0 são os números complexos denominados de coeficiente do polinômio. Então, se vocês olharem na expressão acima, os coeficientes são esses que estão circulados. Tudo bem? A n vezes x elevado a n, até nós chegarmos de novo no A0, são termos do polinômio. Se vocês olharem de novo na expressão acima, esses que estão circulados são os termos do polinômio. N é um número inteiro positivo não nulo. Então, nesse caso, onde temos n na nossa expressão, ele tem que ser um número inteiro positivo, certo? X é a variável e ela pertence ao conjunto dos complexos. O maior grau de x com coeficiente não nulo é o grau de uma expressão representada por gr de x. Então, quando nós formos representar o grau de um polinômio, nós podemos representar apenas por gr e colocar a sigla que está representando aquele polinômio, um p de x, um g de x e assim por diante. Agora vamos ver um exemplo do que acabamos de falar. São exemplos de expressões polinomiais. Ax² mais bx mais c. É uma expressão polinomial do segundo grau. Aqui está um exemplo, x² mais 3x mais 2. Outro exemplo é o ax mais b, que é uma expressão polinomial do primeiro grau. 3x mais 2 é o exemplo de um polinômio do primeiro grau. Ax² é uma expressão polinomial do terceiro grau. Haja visto que o expoente é 3, né? Então, terceiro grau. 2x² mais 0x² mais 0x mais 0 é a representação desta expressão polinomial do terceiro grau. 2x² mais 5 menos i x mais 3 é uma expressão polinomial também do segundo grau. Agora, vamos ver exemplos de expressões que não são polinomiais. X elevado a menos 2 mais 5x elevado a menos 1 mais 1, esta não é uma expressão polinomial, pois a variável x não pode ser negativa. Outro exemplo é quando a variável aparece no denominador. Então, eu não posso dizer que essa expressão é uma expressão polinomial. Uma outra maneira é quando o expoente de x na expressão representa uma fração. Nós não podemos ter o expoente da variável x como fracionário. E uma outra situação que não está aqui, mas que eu vou falar, é quando a variável x está dentro do radical, certo? Então, ela também não é considerada uma expressão polinomial, ok? Grau de um polinômio. O grau de um polinômio, p de x, é representado pelo maior expoente da variável x, que possui coeficientes não nulo e é indicado por gr de x, como falamos agora há pouco, né? Exemplo, eu tenho um p de x que é igual a x² mais x² mais 7. Este é um polinômio de terceiro grau e o grau dele é representado por gr de p, que é igual a 3. Perceba que o maior expoente deste polinômio é 3, por isso eu determino como grau 3. Agora eu tenho um polinômio q de x que é igual a x² mais x² mais x³ mais x² mais x menos 1. É um polinômio de quinto grau e ele é representado por gr de q igual a 5, representando então o seu quinto grau. Agora eu tenho um polinômio r de x igual a 4. Nesse caso, ele é um polinômio constante, possui apenas o termo independente e o seu grau é 0, representado por gr de r igual a 0. Então, estes são exemplos de grau de um polinômio. Agora, vamos ver o valor numérico de um polinômio.
Considere um polinômio p de x e um número alfa, sendo que esse alfa pertença aos complexos. O valor numérico do polinômio p de x para x igual a alfa é o número que se obtém substituindo x por alfa e efetuando os cálculos necessários. Em símbolos, esse valor numérico é indicado por p de alfa se p de alfa for igual a zero. Então, dizemos que alfa é raiz de um polinômio. Eu sei que ficou bem complicado você entender este conceito, mas vamos ao exemplo. Neste exemplo, o valor numérico de p de x, que é igual a 2x² menos 3x mais 5, para x igual a 4. Então, como nós vamos encontrar o valor numérico deste polinômio? Acompanhe. Se o comando diz que o nosso x é igual a 4, então, aonde tem x no polinômio, nós vamos trocar por 4, porque o comando diz que x é igual a 4. Então, nós vamos ter um p, no lugar do x trocamos por 4, e em todo o polinômio também. Então, 2 vezes 4² menos 3 vezes 4 mais 5. Agora que já fizemos a substituição, vamos resolver a operação. Então, nós vamos repetir esse p de 4, né? Que é igual. Aqui nesse caso, primeiro resolvemos a potenciação. Então, vai ficar 2 vezes 4², que é 16, menos 3 vezes 4, 12, mais 5. Continuando, nós vamos ter que o p de 4 é igual a 2 vezes 16, que é 32. E agora temos menos 12 mais 5. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Quem ainda não sabe fazer isso, é só assistir aqui no nosso canal as aulas de números inteiros, tá bom? Então, efetuando a operação, nós vamos ter menos 7. Continuando, o nosso p, quando x for igual a 4, será 25. Então, dessa maneira, nós encontramos o valor numérico deste polinômio p de x, ok? Agora, para verificar se você realmente entendeu o processo, peço que você pause o vídeo e tente fazer este exemplo sozinho. Bom, agora vamos conferir a sua resposta com a minha. Nessa questão, nós temos que p de x é igual a 4x³ menos 3x² mais 5x menos 10. E o valor de p de x tem que ser para x igual a 3. Então, no nosso polinômio, vamos substituir o x por 3 e efetuar as operações. Então, nós vamos ter p de 3, né? Vamos colocar aqui no lugar do x o 3, será igual a 4 vezes 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 10. Certo? Então, tudo que eu fiz até agora foi substituir o x por 3. Agora, realizando as operações, p de 3 é igual a 4 vezes 3 ao cubo é 27, menos 3 vezes 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 5, que é 15, menos 10. Então, o nosso p de 3 será igual a 4 vezes 27, que dá 108. Fazendo este produto, nós vamos ter 108, certo? Menos 3 vezes 9, 27. E na última parte, temos dois números de sinais diferentes. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Desse modo, teremos 5 positivo. Na outra linha, nós vamos ter que p de 3 é igual a 108 menos 27 é 81. Então, nós vamos ter 81 mais 5. E finalizando o nosso cálculo e encontrando o valor numérico do polinômio, nós vamos ter que p de 3 é igual a 86. Agora, nós vamos ver a igualdade de polinômios. Dizemos que dois polinômios são iguais ou idênticos se, e somente se, seus valores numéricos são iguais para todo o alfa pertencente aos complexos. Assim, p de x será igual a q de x se, somente se, um p de alfa for igual ou idêntico a um q de alfa. Isso para todo o alfa pertencente aos complexos. Eu sei que essa linguagem para vocês parece ser muito difícil, mas vamos ver o exemplo que você entenderá direitinho.
No primeiro exemplo, nós temos, dados os polinômios p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d e q de x igual a 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 3, quais os valores para a, b, c e d para que p de x seja igual a q de x? Então, dois polinômios são iguais ou idênticos se cada termo de um polinômio for igual ao termo do segundo polinômio. Por exemplo, p de x tem como primeiro termo ax ao cubo. Q de x tem como primeiro termo 2x ao cubo. Então, eu posso dizer que a é igual a 2, porque cada um desses termos tem o mesmo grau. Então, eu posso dizer que os seus coeficientes também são iguais. Desta maneira, eu posso escrever, então, que a é igual a 2. O segundo termo de p de x é bx ao quadrado e o segundo termo de q de x é 5x ao quadrado. Portanto, tem o mesmo grau. Eu posso dizer, então, que b, que é o coeficiente de p de x, é igual a 5, que é o coeficiente de q de x. E com este mesmo raciocínio, eu vou dizer, então, que c é igual a menos 4 e que d é igual a 3. Desta maneira, determinamos, então, o valor de a, b, c, d, para que esses dois polinômios sejam iguais ou idênticos. Vamos ver mais um exemplo. No exemplo 2, pede para a gente determinar os valores de a e b, de modo que os polinômios p de x e q de x sejam idênticos. Então, preste atenção. Nós temos em p de x um termo de grau 3, em q de x nós também temos um termo de grau 3. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira, que o coeficiente de p de x, que é 2a mais 6, ele vai ser igual ao coeficiente em q de x, que tem o grau 3. Ou seja, esse coeficiente é 1. Quando nós temos apenas uma variável e não tem nenhum número na frente dele, equivale a 1. Tá? Do mesmo modo, eu posso pensar que em p de x para x ao quadrado, eu tenho 3b menos 4. E ele será igual ao q de x, que também tem grau 2, nesse caso, coeficiente 3. Então, eu resolvo cada um separadamente. Então, agora vamos descobrir qual é o valor de a e de b para que esses dois polinômios sejam idênticos. Fazendo a primeira parte aqui do a, nós vamos ter que 2a é igual a 1 menos 6. Perceba que eu peguei o 6 que estava no primeiro membro, passei ele para o segundo membro, trocando de sinal, certo? Agora eu vou passar o 2 dividindo, então vai ficar a é igual a menos 5 dividido para 2. O 2 estava multiplicando o a no primeiro membro, passou para o segundo membro dividindo. E aqui eu encontrei o valor de a. Agora eu resolvo a outra equação para encontrar o valor de b. Então vamos ter que 3b será igual a 3 mais 4. O que aconteceu? Eu passei o 3 que estava negativo no primeiro membro para o segundo membro com sinal trocado, tudo bem? Então, agora eu posso isolar o b. Então, eu posso dizer que b é igual a 7, que é 4 mais 3, dividido para 3. Nesse caso, encontrei o valor de b. E estes valores são os que tornam os dois polinômios idênticos. Polinômios identicamente nulos. O polinômio p de x na forma algébrica será identicamente nulo se e somente se todos os coeficientes forem nulos. Em símbolo, p de x é igual a zero. Para o polinômio nulo, não se define grau. Então, nós temos como exemplo, dado o polinômio p de x, k mais 3x ao quadrado, mais p menos 1x mais 8. Então, para que a gente torne esse polinômio identicamente nulo, nós vamos dizer que p de x será igual a zero. Ou seja, aonde tem x, nós vamos igualar a zero. Então, pegando o primeiro coeficiente, que é k mais 3, nós vamos igualar a zero. E achando o valor de k, nós vamos passar o 3 para o segundo membro com o sinal trocado. Ou seja, ele é positivo, no segundo membro ele fica negativo. Então, quando eu substituir k por menos 3, eu vou zerar este primeiro termo do polinômio de grau 2. E assim eu faço também para o segundo termo, p menos 1, e eu vou igualar a zero, que é o x.
Passando um para o outro lado, nós vamos ter que P é igual a 1. Então, para zerar o segundo termo, o meu P tem que ser igual a 1. E isso é muito verdade, né, gente? Substituindo, então, o valor de K e o valor de P no nosso polinômio e igualando esse P de x a zero, nós vamos ter que P de 0 será igual, abrindo parênteses, o valor de K é menos 3, mais 3x ao quadrado. Mais, agora trocando o valor de P, então vai ficar 1 menos 1 vezes x mais 8. Então, o nosso P de 0 será igual, 3 menos 3 é 0, então fica 0 vezes x ao quadrado, mais 1 menos 1 dá 0, 0x, mais 8. Então, o polinômio agora não tem mais grau, tem apenas uma constante. Então, eu posso dizer que para que esse polinômio seja identicamente nulo, ele tem que ter o K valendo menos 3 e o P valendo 1. Agora eu peço que você pause o vídeo e tente fazer este exercício que estou deixando para vocês. Eu vou deixar a resposta na descrição do vídeo, mas tente fazer. Antes de resolver este exercício, peço que você volte à aula e assista de novo. Não esqueça de deixar o seu like deste vídeo e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma nova aula. Um abraço do professor Wagner, até a próxima.